O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um SalmoCast, um programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E pela graça de Deus estamos de volta neste dia tão bom, tão maravilhoso. Eu não sei como é que você passou o dia, obviamente, não poderia nem saber, mas uma coisa eu posso ter certeza, de que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, guardou a sua vida, cuidou de você e com certeza Ele vai aplainar os teus caminhos e fazer aquilo que é da sua vontade soberana. Conforme o apóstolo Paulo disse em Filipenses, capítulo 1, no verso 6, tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai terminá-la até o dia de Jesus. E hoje nós vamos falar do salmo muito poderoso, como todos os salmos, o salmo de número 9. Mas antes de nós entrarmos no salmo de número 9, vai chegar um dia aqui que nós vamos falar do salmo 119. Mas, olha, nós não vamos conseguir ler todo o Salmo de 119. Vou dar só um spoiler para você, mas nós vamos falar sobre o que o Salmo 119 fala. O tema principal é a palavra de Deus. E sobre este tema, que é a palavra de Deus, que os salmos são a palavra de Deus, eu quero cantar um cântico do LP Criação, do Grupo Semente. Essa música ela foi feita, confeccionada por, na minha opinião, o maior compositor evangélico já visto no Brasil, chamado Sérgio Paulo Muniz Pimenta. Esse homem fez muito para a música cristã no Brasil. Morreu precocemente, morreu em 1987, mas o seu legado, que é a palavra de Deus, musicada, continua e continuará para sempre. E essa música fala sobre aquele que me ama, que ele musicou um texto da palavra do Senhor, lá em João, que Jesus fala que todo aquele que ama Ele e guarda os seus mandamentos, verdadeiramente é a pessoa que ama a Deus, porque quem diz que ama a Deus e não guarda a sua palavra, Jesus disse que não ama a Deus. Porque para amar a Deus, nós precisamos continuamente ter a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai,
e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aleluia. Salmo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa no trono, e te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados suas ruínas, são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram, os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé, faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de se frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que nesse texto Davi, ele fala sobre uma perspectiva da vida envolta em duas realidades principais. A primeira realidade que Davi fala neste salmo é a realidade que nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor não significa que nós manipulamos a Deus, mas na linguagem davídica, na linguagem do salmista Davi, ele está dizendo que ter o Senhor, primeiro, é ter um relacionamento íntimo com o Senhor, e segundo, é ter o Senhor como Senhor da nossa existência, ou seja, ter uma consciência de que eu pertenço a alguém e ter a consciência de que este alguém, o Senhor, me governa. Então, Davi é muito sábio quando ele faz essa perspectiva. E a outra é que ele não faz a negativa das realidades que ele vive, ele reconhece as lutas, ele reconhece os problemas, ele reconhece os inimigos, ele reconhece as situações e circunstâncias ameaçadoras, mas ele sabe que todas essas circunstâncias estão debaixo de uma vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o Pai de Davi, que é o meu Pai, que é o seu Pai, que é o Senhor das nossas vidas. Então, Davi começa primeiro dizendo: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Irmãos, só essa parte do Salmo
já por assim dizer, nos alimenta completamente. Por quê? Porque nós precisamos contar as maravilhas do Senhor. Como diz o salmista, o que ouvimos e aprendemos, o que disseram os nossos pais, contaremos às próximas gerações. Nós temos um dever, nós temos uma missão de transmitir aquilo que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo na nossa vida. É como diz continuamente o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Comece a contar hoje, se você puder, enumerar as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida até o presente momento. É impossível você anotar as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, porque nós temos a capacidade apenas de notar aquilo que é visível, aquilo que é contável, mas as bênçãos do Senhor, elas se estendem não só por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. Quantos livramentos o Senhor tem nos tirado? Quantas balas perdidas não chegaram a nos atingir? Quantos levantes que nem ao menos soubemos que aconteceram, se fizeram contra nós e não prevaleceram? Quantas investidas malignas foram feitas para com a minha vida e com a sua vida? E Davi está dizendo, Senhor, eu vou te louvar por causa das tuas infinitas maravilhas. Eu me alegrarei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então, a nossa vida deve ser uma vida pautada de louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, agradecer ao Senhor, bendizer ao Senhor. E isso eu volto a repetir, nós não estamos negando as realidades da existência, mas Davi está dizendo que quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente coloca o Senhor como prioridade, os ambientes da nossa vida, as estruturas espirituais, elas começam a ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. Lembre-se que tudo neste mundo começou por causa da palavra do Senhor. Lá no Bereshit, lá no livro de Gênesis, quando o Senhor declara que disse Deus, ou seja, o Senhor falou, e quando Ele falou, tudo veio a existir, esta palavra, lá em João, no capítulo 1, este verbo, a palavra viva, tabernaculou-se e habitou entre nós, que é o Senhor Jesus. E é por isso que Davi dá muito valor ao cantar louvores ao Senhor. Cantar louvores ao Senhor, bendizer ao Senhor, expressar o seu amor, expressar a sua gratidão, pedir ao Senhor que Ele continuamente nos encha com o seu Espírito, com a sua presença, com a sua graça e com sua ação poderosa do seu Espírito Santo. E olha só, Davi diz ainda mais, porque, Senhor, é Tu quem sustentas o meu direito, a minha causa no trono, Tu te assentas e julga retamente. Davi está reconhecendo que a sua vida, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos solavancos que a vida, no caso de Davi, tinha, assim como a nossa, elas estão limitadas pela poderosa presença do Senhor, porque é o Senhor quem sustenta o nosso direito, é o Senhor que julga a nossa causa, é o Senhor que nos coloca sempre, sempre em situações em que Ele seja a principal atenção de nossa vida, porque é o Senhor, porque é Ele quem faz todas as coisas. E ele diz assim, quanto aos inimigos, eles estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades. Davi está dizendo o seguinte, olha, não importa os meus inimigos, não importam aqueles que se levantam contra mim, eu não nego as suas malignidades, eu não nego que eles estão querendo me destruir, eu não nego que eles são malignos, mas eu declaro que sobre a minha vida está o Senhor. Como diz o Salmo 91, eu estou debaixo das asas poderosas do Altíssimo, eu estou coberto de graça e de misericórdia, conforme diz o Salmo 23,
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, Davi joga a luz sobre essas perspectivas humanas e diz: eu sei que os meus inimigos estão consumados, eles não vão conseguir o seu intento. Não importa, meu irmão, quem se levantou contra você, não importa quem deseja destruir a sua vida, o que importa é que a presença do Senhor na sua vida não permitirá que esses inimigos prevaleçam. E Davi diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ou seja, Davi está dizendo: o trono continua ocupado, continuará ocupado, e ele é poderoso para guardar toda a minha vida, de toda perspectiva que possa se levantar contrário à minha existência. Ou seja, a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu futuro, a minha existência, toda ela está diante do trono poderoso do Senhor, o qual julga corretamente. Davi também diz: o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Quantas tribulações, irmãos, já passamos? Quem sabe você esteja passando por tribulação hoje. Tribulação, algo que lhe perturbe, alguma perseguição, alguma situação ameaçadora que esteja querendo moer a sua alma. Mas saiba, meu irmão, de acordo com as Escrituras Sagradas, o salmista Davi diz: Senhor, o Senhor é um alto refúgio, o Senhor é aquele que me coloca em lugares altos e me protege de todo ataque inimigo. Então, que você, meu irmão, possa, ao longo do dia, ao longo da noite, colocar esta porção das Escrituras na sua mente, que é o Senhor, que é o teu alto refúgio, aquele que te protege. E outra, ele continua dizendo: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Irmãos, nós precisamos abrir as nossas bocas, nós precisamos declarar a palavra de Deus, nós precisamos, conforme diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos salgar e precisamos mostrar a luz de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor, que a luz do Senhor continuamente brilhe na tua vida, conforme diz as Escrituras. E ele fala mais ainda, ele diz: compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram, os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Davi diz: Senhor, eu estou abatido, eu estou necessitado, eu estou em situação complicada, mas é o Senhor quem resolve os meus problemas, é o Senhor que cuida da minha vida. E ele diz: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Davi está dizendo o seguinte, que todo ser maligno que intenta maldade contra nós, ele receberá o pagamento de suas ações malignas pelos atos que praticou. Ou seja, meu irmão, você não precisa revidar, você não precisa lutar, por assim dizer, porque a vingança é do Senhor. Isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque na nossa cabeça, na minha cabeça, eu penso assim: deixa comigo que eu vou retribuir, ele vai ver o que vai acontecer, ela vai ver o que vai acontecer, a maneira que eu vou agir nessa situação. Mas Deus está dizendo: aquietai-vos. Salmo 46, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu vou dar o cabo, a resolução, o final dessa história, porque eu vou afundar esses inimigos. Davi continua: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Davi está dizendo o seguinte: olha, vocês que se acham poderosos, vocês que se acham ricos, abastados, cheios de força, saibam que vocês são mortais. Eu me lembro muito bem nas Escrituras, quando um rei poderoso chamado Nabucodonosor,
ele teve um sonho de uma árvore grande, frondosa, poderosa, e o profeta Daniel foi dar a interpretação do sonho. E Daniel diz: seja para os teus inimigos, rei, a interpretação deste sonho. E o Nabucodonosor, vendo a seriedade que Daniel colocara, disse: não, eu quero ouvir a interpretação. Ok, a interpretação do sonho é essa. Esta árvore grande que tu viste no sonho, com os galhos largos estendidos sobre a terra, és tu, rei. Deus, o Todo-Poderoso, te constituiu rei de toda a terra. E essas aves que se aninham debaixo dos teus galhos são os povos que tu conquistaste. Porém, tu viste um vigilante, um homem poderoso que do céu vinha e cortou a árvore e ficou um tronco ainda. Isto é tu, rei, que vai ser tirado do reino dos homens, vai viver com os animais, vais comer grama, para que tu reconheças que o Senhor reina e dá o reino dos homens a quem Ele quer. Nabucodonosor não deu ouvido a isso. E num belo dia, depois de alguns meses, ele chega no seu palácio, na sacada do seu palácio, na varanda, e olha para o seu reino e diz: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome? O texto sagrado diz: nem bem a palavra estava na sua boca, veio um vigilante dos céus e disse: o reino te foi tirado, Nabucodonosor. Tu vais viver com os animais, tu vais comer grama, orvalho molhará a tua costa, tu vais criar unhas, pelos vão vir sobre o teu corpo, até que tu reconheças e olhes para os céus e digas que o Altíssimo reina, os céus dominam e dá o reino aos homens a quem Ele quer. E aconteceu isso com Nabucodonosor. Ele foi tirado do reino, ficou doido, comeu grama como um boi, e depois lhe veio a consciência novamente, ele reconheceu que Deus é Deus, Ele é poderoso. É o que Davi está dizendo. Eles não passam de mortais. Você vai ver gente poderosa por aí, políticos que se acham o rei, que se acham invencíveis, poderosos da indústria, do comércio, magistrados, pessoas da alta sociedade que abusam e acham que são maiores do que Deus. Saiba, Davi está dizendo, não passam de mortais. E como eles não passam apenas de mortais, nós continuamos crendo na pessoa do nosso Deus, que é poderoso para nos guardar e, acima de tudo, a nossa consciência de estarmos diariamente, como Davi, cantando louvores ao Senhor e falando dos seus poderosos feitos. Meus irmãos, que este salmo esteja no seu coração e que você fale continuamente da bondade do Senhor e saiba, todos os teus inimigos, todos os nossos inimigos são mortais e eles estão debaixo da mão do Todo-Poderoso, que continuará a guardar a tua vida e a minha vida até aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor brilhe o seu rosto sobre ti e te dê o seu shalom, a sua paz continuamente. Deus te abençoe e a gente volta, se Deus o permitir, Jesus não voltar, num próximo SalmoCast. Deus te abençoe.